Oi, pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é a professora Carolina Menezes. Talvez alguns de vocês nem me conheçam, mas eu vou explicar o porquê desse vídeo. Eu espero que todos vocês já saibam que eu, professora Carolina, junto com a professora Fernanda Lopes, estamos concorrendo à próxima chefia de departamento do curso de Psicologia da UFSC, certo? Então esse vídeo é para falar um pouquinho sobre algumas questões que nos foram enviadas, que eu já vou explicar. Eu só queria, antes de tudo, dizer que o meu microfone de lapela estragou, então talvez tenha alguma interferência de barulhos externos, e que eu tô aqui sozinha por causa da pandemia e logística, mas eu já conversei com a professora Fernanda sobre as questões, e tudo que eu vou falar aqui é da chapa, é a ideia da chapa, tá? Eu tô representando nós duas aqui. Então, deixa eu explicar. Logo após a gente enviar a carta para todos vocês, eu espero que vocês tenham visto a carta de apresentação da chapa, o CALPS nos procurou sugerindo recolher algumas questões dos alunos, em geral, para nos repassar e para a gente então gravar um vídeo falando algumas respostas para essas questões. A gente achou a ideia bárbara, só que já estava tudo muito em cima da hora. Então o CALPS acabou mandando essas perguntas um pouco em cima da hora, o que é compreensível em função de tudo que se tem para fazer. E obviamente a gente também tá então gravando esse vídeo um pouco em cima da hora, mas eu espero que dê tempo de vocês assistirem, tá? Gente, um parênteses, eu vou ficar olhando para mim, eu não tô olhando pro buraquinho ali do foco, porque eu preciso de um mínimo feedback aqui, pelo menos meu, para não ficar falando tanta coisa sozinha, sem uma referência. Então o meu olhar não tá exatamente onde ele deveria estar, ok? Assim, gente, vai ser um vídeo, vou tentar não me alongar, para não ficar, né, demais. Tô aqui com algumas coisinhas que eu anotei e tal, para me ajudar a me organizar as ideias aqui, a expor as questões para vocês. Vou ler as questões, então, que o CALPS mandou, como sendo, né, dos alunos. Espero que todos tenham podido participar, ou enfim. E aí eu já começo a pontuar algumas questões. Então, quais foram? Lembrando, já de antemão, que é muito importante que todos participem da consulta pública, que acontecerá agora dia 18. E a comissão da eleição já deve ter mandado as informações por e-mail para vocês, alunos, mas provavelmente ainda vai mandar de novo, ou vai repetir a informação mais uma vez. Então, as perguntas que nos chegaram foram 7. Tá? A primeira, qual é o papel da chefia de departamento? Quais são as atividades e decisões que competem à chefia de departamento? 3, como é para uma professora ocupar o cargo de chefia? 4, há algum reconhecimento às professoras e professores que se disponibilizam a esse cargo? 5, o que vocês pensam sobre a participação estudantil nos processos de construção do nosso curso? O que vocês propõem para que essa relação seja fortalecida? 6, de que forma vocês pensam que a chefia pode colaborar com a redução da sobrecarga sentida pelos estudantes durante o ensino remoto emergencial? E 7, o que vocês pensam sobre uma cadeira consultiva para o corpo discente no núcleo docente estruturante? Então, como elas estão por blocos, eu vou responder elas às vezes por blocos, tá? Tudo junto. Então, vamos lá, respondendo as perguntas. Buenas, vamos lá. Então, as duas primeiras questões. Qual é o papel da chefia de departamento e quais são as atividades e decisões que competem à chefia de departamento? Eu confesso que quando eu li essas perguntas, eu até ri, porque eu tenho as mesmas perguntas. É o seguinte, pessoal, quando a gente assume a chefia de departamento, por uma regra, digamos, por um hábito do lado do nosso curso, a gente assume sem nem ter estado no papel de vice antes. Então, tipo, do nada é tipo, beleza, presente, o cargo está aqui para você. Então, por mais que a gente saiba, por participar das reuniões, por ser ali um professor, do que envolve a chefia de departamento, mas na hora de assumir esse cargo, a coisa muda de figura, né? Então, não é tão evidente, assim, pra gente, tudo que a gente vai ter que fazer. Então eu confesso para vocês que desde que eu confirmei que seria eu, né, a chefe de departamento, eu tenho lido algumas coisas, eu já conversei com outros chefes de departamento, né? Então eu vou apenas pincelar algumas coisas que envolvem aqui a chefia de departamento
E depois, quando eu assumir de fato e a coisa engrenar, eu falo com mais propriedade, em primeira mão para vocês, com maior prazer, tudo que realmente eu vou ter que fazer no meu dia a dia, tá? Assim, com maior prazer eu vou estar compartilhando isso com vocês. Mas basicamente, pessoal, onde é que primeiro eu recorri para saber o que um chefe de departamento faz? Ao Regimento Geral da UFSC, tá? No Regimento Geral da UFSC, especialmente na seção 4 e no artigo 28, é onde diz: compete à chefia de departamento 2 pontos. Então eu não vou ler tudo aqui, até porque nem tem tanta coisa, mas, por exemplo, obviamente, vou presidir as reuniões de colegiado de departamento, né? Vou submeter várias dos processos, das questões para o conselho de unidade, vou elaborar o plano de aplicação de recursos, então basicamente eu vou ter que me ocupar da questão de orçamento, planejamento físico, vou ter que me ocupar com toda a parte de organização interna, administrativa, de disciplinas. Sou eu que tenho que ficar preenchendo adequadamente o PAD, que é todo o registro de carga horária dos professores com disciplinas, projetos de pesquisa, projetos de extensão, cargas de atividades administrativas, etc, etc. É o chefe de departamento que tem que cuidar com muito amor e carinho de todos os processos dos professores, né? Desde contratação, se preocupar com concursos, com vagas, estágio probatório, progressões, afastamentos, licenças, tudo passa por chefe de departamento, por a minha análise, a minha aprovação, pela minha organização, junto com a nossa secretaria, que é maravilhosa. Isso é um alento no meu coração, saber que eu vou estar assumindo esse cargo com profissionais tão competentes. Então, basicamente, chefe de departamento cuida de toda a organização administrativa, funcional de todos os envolvidos no departamento de psicologia, que é o maior departamento do CFH. Então, não é pouca coisa, né? Eu acho que em resumo é isso, e depois eu estarei muito pronta, disponível para responder um pouco mais essa questão para vocês. A segunda pergunta, deixa eu achar, era quais são as atividades e decisões? Bom, acho que eu respondi mais ou menos na mesma pergunta. E aí as próximas perguntas são: como é para uma professora ocupar o cargo de chefia? E há algum reconhecimento às professoras e professores que se disponibilizam a esse cargo? Eu também achei essas perguntas bem interessantes. Eu vou rapidamente aqui falar como é que foi pra mim, né? Porque eu vou compartilhar aqui com vocês, pessoal, que quando a gente faz mestrado, doutorado, porque a gente almeja uma carreira acadêmica, eu acho que, em geral, os professores querem a carreira porque gostam de estudar, gostam de pesquisa, gostam da docência. Eu acho que não é uma regra absoluta que todos queiram ocupar cargos administrativos, penso eu, tá? E certamente eu acho que essa, pelo que a gente pode perceber, é a realidade do nosso curso de psicologia. Então, a gente não tem muitas pessoas, muitos professores se voluntariando livremente para assumir esses cargos. Ok? Então, para não dar confusão, mas quem que vai, quem que não vai, até porque é um cargo que ocupa um espaço de vida tremendo, há um tempo atrás, na gestão do Yuri, se fez uma lista de áreas e de progressão temporal. Então, na próxima gestão é tal área que tem que assumir departamento, dali a tanto tempo é tal área que tem que assumir coordenação de curso, e se fez uma portaria com essa lista. Então, essa lista, ela vigora, ela vale quando nenhum professor voluntariamente quer se candidatar. Então, é o que aconteceu dessa vez, tá? Ninguém quis se candidatar, se voluntariar para assumir essa vaga de chefe de departamento, e então entrou em ação a lista, a famosa lista. E então eu já sabia, né, que seria eu na lista. Não necessariamente eu, mas era o núcleo comum que estava previsto para assumir, então, a chefia de departamento nas eleições agora de 2020 para 2021, né? E por uma questão de organização interna do núcleo comum, chegamos à conclusão, e eu, né, acho que tive o bom senso de dizer que eu achava que tinha que ser eu,
por questões de ocupação de outros cargos, de outros professores e assim por diante. Então foi assim que cheguei eu para assumir esse cargo, tá? Não era uma vontade inicialmente, mas ok, se é para assumir, vamos assumir e vamos tentar fazer o melhor possível, porque essa é a nossa função, né? O que é interessante falar para vocês, eu vou olhar aqui um pouquinho as minhas anotações, né? Que é a questão do reconhecimento. Eu achei bonita essa pergunta, interessante. Quando eu tenho contado para as pessoas que eu vou assumir agora esse cargo, a primeira reação das pessoas é: pô, parabéns, que legal. E aí eu brinco com as pessoas e eu digo: pô, mas é parabéns ou pêsames, né? Porque o que eu quero dizer com pêsames? Que claro que é uma brincadeira, né, pessoal? Mas assim, é uma trabalheira. Não é um cargo simples. Não é um cargo simples, com certeza. São 30 horas, né? É muita responsabilidade. É muita responsabilidade. Então é uma coisa que assusta num primeiro momento. E tem também... Então eu acho que quando as pessoas dão os parabéns, é um pouco por isso, assim, né? Do que representa a responsabilidade desse cargo e também... O ponto da tua trajetória profissional, né? Pô, tu tá num momento profissional que coube a te assumir tamanha responsabilidade. Então, bom, talvez sim seja uma questão de dar os parabéns nesse sentido. Mas o que eu acho que é interessante também destacar sobre a organização interna da universidade? A gente zela tanto pelo princípio da autonomia, né? Pois bem, isso tem um preço. É justamente pelo princípio da autonomia que dentro do departamento cabe a nós próprios assumirmos esses cargos. Então não é alguém de fora que vem para gerir, para administrar, para gerenciar. Somos nós que temos que fazer isso. E, bom, ok, a gente já sabe disso de antemão, obviamente, mas a verdade é que a gente não é treinado para isso. De repente, a gente tem que assumir isso. Eu confesso para vocês que eu nunca assumi nenhum cargo de gestão, nem perto disso, na minha vida. Então, vai ser uma novidade, vai ser um desafio e vamos encarar, né? Bater no peito e vamos lá. Então, acho que esse é um ponto, né? Somos nós que temos que segurar esse rojão, faz parte, é da nossa carreira. O que acontece? Por que muitas vezes os professores também não querem? Fora toda a questão do grau de responsabilidade que tem que resolver muito problema, certamente, como vocês sabem, hoje a universidade pública não está numa situação super favorável, então são uma série de questões. Mas acontece também que nós, professores, temos toda uma agenda pessoal, profissional, né? Temos os nossos projetos de pesquisa, temos os nossos projetos de extensão, temos os nossos laboratórios, temos, enfim, uma série de atividades que certamente precisam ser totalmente recontextualizadas quando a gente assume esse cargo. Porque esse cargo toma muito tempo, mas muito tempo mesmo. Então, é preciso um certo planejamento pregresso, né? E tem uma reconfiguração da nossa agenda aí profissional e das nossas tarefas e dos nossos afazeres e até das nossas predileções, porque a gente vai ter que assumir um monte de tarefas e atividades que não é aquilo que talvez a gente mais ame fazer, mas é pelo coletivo, é uma função necessária. Todo mundo vai ter que assumir em algum momento, assim deveria ser, porque é pro coletivo, é pro nosso curso poder existir. Se nenhum de nós assumir esse cargo, o curso não funciona, simples assim, né? Então realmente é um cargo muito importante, certo? E eu espero, de verdade, contar com a ajuda de todos vocês, porque eu vou precisar da ajuda de vocês. Eu acho que todo chefe de departamento precisa da ajuda de todos os atores aí dessa grande peça, dessa grande atuação, certo? Deixa eu ver se tem mais alguma coisinha que eu queria compartilhar com vocês. Eu acho que dessas questões eu já falei tudo. Um outro detalhe que eu acho que também vale a pena comentar é que além de sermos obrigados a assumir, porque o curso precisa de alguém que assuma, além de trabalhar para o coletivo, mas tem também um ganho pessoal, eu diria, que é a questão de progressão depois de carreira, né? A gente na carreira, na nossa, digamos, projeção, né? Tanto salarial como de mudança de classe, de carreira, a gente também precisa ir assumindo esses cargos para ir galgando, né? Na nossa
projeção, na nossa progressão. E tem sim um abono, né? Tem uma gratificação salarial por essa função, mas conforme eu conversei já com todos os outros chefes de departamento, e eu acho que isso é um consenso geral, mas pode ser que tenha alguém que discorde, não é um valor que realmente compense a trabalheira, tá? Então, talvez até por isso não exista tanto incentivo para as pessoas voluntariamente assumirem, né, essa função, porque não é um abono assim que realmente faça diferença e que compense o nível de trabalho que a gente tem. Essa que é a verdade. Acho que eu respondi as principais coisas relacionadas a isso. Vamos para as questões seguintes. Uma coisa que eu acho que vale a pena reforçar nesses últimos pontos todos que eu falei é que essas 30 horas, elas não são apenas 30 horas, é 30 horas para a chefia de departamento. Eu continuo sendo uma professora de 40 horas de dedicação exclusiva. Então eu vou continuar tendo as horas para as minhas outras tarefas, correto? Embora para disciplinas eu seja obrigada a assumir pelo menos 4 horas por semestre, então é um pouco menos, mas por isso que são 30 horas, ok? Eu ainda tenho uma carga horária mínima para todo o resto que a gente normalmente faz enquanto docente, pesquisador, ou projetos de extensão e assim por diante. Uma outra coisa também que eu queria só recapitular é que estava na lista, a lista ela é para os cargos principais. Então, era o núcleo comum para assumir a chefia de departamento agora para essa gestão. E aí, por uma questão de proximidade, de afinidade, a gente vê com quem que a gente vai trabalhar de vice, né? Então, eu fiz um convite para a professora Fernanda, porque já estamos acostumadas a trabalhar juntas. Para quem não sabe, nós somos colegas de mestrado e doutorado na URGS. Então a gente já tem aí uma história juntas de parceria de trabalho, de respeito, de admiração, e aí o núcleo comum todo topou que fôssemos então as duas do núcleo comum assumindo esses cargos para a próxima gestão. Próximas perguntas então. Ela é um bloco de 3 perguntas, porque tem a ver com a chefia e os estudantes. Eu vou primeiro falar sobre a sobrecarga. Eu vou primeiro responder a pergunta número 6. De que forma vocês pensam que a chefia pode colaborar com a redução da sobrecarga sentida pelos estudantes durante o ensino remoto emergencial? Acho bem compreensível essa pergunta, tá? E vou tentar responder de uma forma bem sensata e talvez não definitiva, infelizmente, né? Mas ok, nada é definitivo. Eu acho que é importante, primeiro de tudo, a gente partir de uma base, né? De uma prerrogativa, que é, estamos todos sobrecarregados, né? Eu acho que isso é um entendimento importante. Tá todo mundo sofrendo algum tipo de consequência da pandemia. De tudo que está sendo envolvido, né? De tudo que envolve estar vivendo esse momento pandêmico, correto, pessoal? Então, os alunos estão se sentindo sobrecarregados, mas saibam que os professores estão se sentindo sobrecarregados, os profissionais de saúde que estão na ponta atendendo toda essa demanda estão muito sobrecarregados, as famílias com os filhos em casa e tendo que gerenciar tudo junto, né, estão muito sobrecarregadas. Então, eu acho importante a gente começar dessa reflexão, porque zero sobrecarga seria uma utopia nesse momento, né? Infelizmente, eu estou tentando ser realista, o que não significa que a gente não possa achar estratégias para que essa sobrecarga não seja tremenda, não seja simplesmente insuportável, né? Quase que impossível de realmente lidar com ela, ok? Buenas. E um outro ponto também que eu acho importante frisar é que a pergunta ela é super importante, mas ela é um pouco geral, porque já que sobrecarga todos estamos, o mundo está sobrecarregado,
Que sobrecarga vocês estão falando, né? Qual é essa sobrecarga? Eu acho que esse é um ponto importante que eu não vou conseguir responder tão bem, em função de ela ser uma pergunta muito geral. Mas algumas coisas assim que eu pensei em conversar com vocês e que eu acho que não são novidade. Partindo dessa ideia de que sim, um pouco de sobrecarga vai ter, por quê? Porque a gente está tendo que se adaptar a um contexto completamente diferente. Fora essa sobrecarga geral, a essa dificuldade generalizada que todas as pessoas estão enfrentando, ter que se adaptar ao ensino remoto é um fator, digamos, desafiador. É diferente para todo mundo. E para os professores também é um desafio, né? Então, gente, é uma oportunidade de a gente investir um pouco mais, talvez, em habilidades que naturalmente a gente já tem que também trabalhar ao longo aí de uma formação profissional, ao longo de uma faculdade. Então a gente vai ter que prestar um pouco mais de atenção na nossa capacidade de autonomia, porque a gente vai depender de nós mesmos para estudar um pouco mais, para ler os capítulos, às vezes para assistir as aulas assíncronas. Para isso a gente precisa organizar o nosso tempo, né? A gente precisa dividir bem as nossas tarefas, a gente precisa ter disciplina para conseguir cumprir os cronogramas, a gente precisa se organizar bem para isso, a gente precisa se autogerenciar bem. Então, né, tem que estar ali com os cronogramas das disciplinas, de preferência imprime todos os cronogramas, cola os cronogramas nas paredes, tem que estar de antemão já sabendo quais semanas que tem atividades, quais que não tem, o volume de leituras para poder distribuir isso de uma forma melhor e não deixar acumular tudo para o final ou para quando a gente diz, né, a água já está batendo na bunda, digamos assim. Então, são habilidades que a gente desenvolve, né? A faculdade também é para a gente desenvolver essas habilidades e mais ainda agora no período de ensino remoto, mais ainda necessárias essas habilidades são. Fora isso, tem alguns alunos que aproveitaram o ensino remoto para pegar mais disciplinas do que o semestre oferece. E isso talvez tenha dado uma sobrecarga também. Então, gente, bom, fora essas habilidades, claro, tem um contexto de pandemia, né? Então, de repente, o acesso à internet não tá tão bom, às vezes não tem ali o computador sempre disponível em casa para assistir a aula, para fazer as atividades. A gente sabe de todas essas variáveis que podem entrar em jogo. Então, nesse sentido, fora a gente tentar ser ainda mais organizado por conta dessas variáveis, é de se pensar, bom, agora para o próximo semestre, será que eu vou pegar o mesmo número de disciplinas? Porque lembrem que a própria UFSC flexibilizou muito, né? Todas as questões de número de disciplinas que se pode fazer, questão de cancelamento de disciplinas, etc. Desculpem. Então, eu acho que vale a pena vocês gastarem um tempo, mas que é um tempo muito produtivo nesse sentido, de botar um mapa na mesa, né? Quais disciplinas que vale a pena eu fazer, qual é a carga horária que realmente, né, eu consigo dar conta com qualidade, porque a grande questão é como que a gente equaliza, como que a gente equilibra a nossa saúde mental sem perder de vista a qualidade da nossa formação. Certo? Ambos aspectos indispensáveis. Então, a coordenação está prontamente disponível também para estar conversando com os alunos, auxiliando nesse sentido, porque essa questão também de carga horária, não de carga horária, mas de alunos, etc., é muito a ver com a coordenação de curso, certo? A chefe de departamento, digamos que ela tem uma atividade mais direcionada para professores, mas óbvio que isso envolve alunos também, mas via de regra a coordenação de curso é quem está mais próximo dessas questões estudantis, digamos assim. Mas, gente, é claro que nós, eu, Fê, como chefe de departamento, queremos também estar acessíveis e ajudando a coordenação em todas essas questões que tangem diretamente a vida do aluno, para a gente chegar na melhor solução para todo mundo, né? A gente precisa, todo mundo ter um pouquinho de paciência, todo mundo vai ter que flexibilizar um pouquinho e todo mundo vai ter que se esforçar um pouquinho. E esforço não é uma coisa ruim. Esforço não é sacrifício,
né? Esforço é uma dedicação para algo que a gente escolheu fazer, que é uma formação, né? Uma formação profissional. Então, um pouquinho de esforço, ou bastante esforço, nesse momento em particular, é necessário. Mas isso não é necessariamente sacrifício. Se a gente entender que esforço é uma dedicação para algo que a gente escolheu fazer, que a gente acha importante fazer. Eu acho que tem uma diferença importante aí nessa questão. Mas então, pensar aí nas disciplinas, o que pode fazer, o que de repente é melhor deixar para um pouco depois, mas cuidando muito os trancamentos, para depois não atravancar todo o resto da formação. Então é preciso que o aluno também estude um pouco ali a sua grade curricular, o encadeamento das disciplinas, para ver como que ele vai se planejar melhor dentro das suas possibilidades, certo? E estamos todo mundo junto, vamos todo mundo se ajudar, sem perder a qualidade, mantendo a saúde mental e propiciando uma formação, né, continuada, para que a gente mantenha também um ritmo, né, e não perca aí o andar da carruagem da formação. Deixa eu ver se eu queria comentar mais alguma coisinha com vocês. Eu acho que uma questão importante também, pontual, com relação à sobrecarga bom, agora a gente está com a ideia de fazer uma avaliação para ver questões mais pontuais. E toda a ideia é de que exista um diálogo, pessoal, contínuo entre alunos, professores, entre gestão. Então é muito importante que, bom, dentro de uma disciplina, se converse com o professor. Então, fora aquela sobrecarga que é inevitável, que está dada e que a gente vai ter que lidar, tem aquela sobrecarga que a gente pode ajustar. Pô, num mesmo semestre, tá com muita prova na mesma época, tá com muito trabalho extra. Como que a gente se articula? E para isso os professores estão muito abertos para esse diálogo. A gente conversa muito sobre isso nas reuniões, certo? E se em algum momento achar que o diálogo não está suficiente, pode nos procurar, vamos tentar ajudar aí nesse fluxo, nesse gerenciamento. Mas, repito, vai ter um grau de sobrecarga que esse é intransponível, esse é inevitável. E aí todo mundo vai ter que ter um pouquinho de esforço, de paciência para lidar com essa sobrecarga que é inevitável, porque é do momento que estamos vivendo, tá? Mas eu acho que juntos a gente consegue chegar numa equação que seja o mais favorável possível dentro das dificuldades e das exigências. Acho que para essa questão era isso. Vamos adiante. E agora eu vou responder as duas últimas perguntas um pouco junto, acho que elas estão relacionadas, que vou começar pela 7. O que vocês pensam sobre uma cadeira consultiva para o corpo discente no núcleo docente estruturante? E na sequência eu já vou emendar com a pergunta: o que vocês pensam sobre participação estudantil nos processos de construção do nosso curso? O que vocês propõem para que essa relação seja fortalecida? Então, pessoal, sobre o NDE, eu sei que essa é uma questão que já vem sendo, digamos, tratada e questionada há algum tempo. O que eu acho, né? O que eu penso? Não, na verdade, não é o que eu acho. Eu vou começar pelo que está estabelecido. Porque o NDE, ele é, na verdade, um marco legal. Ele é uma, digamos, regulação do MEC, tá? NDE é Núcleo Docente Estruturante. Então, se vocês pegarem a resolução número 1 de 17 de junho de 2010, que é a que realmente regulamenta, oficializa, né, o que é o NDE, a função do NDE, para que serve o NDE, diz o seguinte no artigo 1. O núcleo docente estruturante de um curso de graduação, seja qual for, constitui-se de grupo de docentes com atribuições acadêmicas de acompanhamento, atuante no processo de concepção, consolidação e contínua atualização do projeto pedagógico do curso. Aí fala ali das atribuições e tal, e no artigo 3 fala assim: as instituições de educação superior, por meio dos seus colegiados, devem definir as atribuições e os critérios de constituição do NDE, atendendo os seguintes. Número 1, o NDE deve ser constituído por um mínimo de 5 professores pertencentes ao corpo docente do curso.
Número 2, ter pelo menos 60% de seus membros com titulação acadêmica obtida em programas de pós-graduação estrito sensu. Número 3, ter todos os membros em regime de trabalho de tempo parcial ou integral, sendo pelo menos 20% em tempo integral. Então, gente, o NDE é, na sua base, um espaço docente, regulamentado, para ser assim. Isso não é dizer, pessoal, que então é uma questão legal, então é uma questão legalista, ponto. Não, não é uma questão de apenas ser legalista. Temos uma questão legal, ok? Mas aí eu vou um pouco além disso. Eu acho que o NDE, ele deve ser só de docentes porque eu acho saudável. Eu acho importante os docentes terem um espaço também só deles para discutir uma série de questões que envolvem o curso, inclusive muitas delas administrativas, entende? Então, o que não quer dizer de jeito nenhum que a gente não queira a participação dos alunos nos processos. São questões diferentes, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Porque o NDE, as questões que chegam no NDE, elas vêm do colegiado e de demandas. E o DNDE, ele é consultivo. Então, as questões depois discutidas, ponderadas, avaliadas no NDE, voltam para o colegiado, onde outra discussão toma corpo e onde, de fato, o encaminhamento, votações são feitas, né? Então, eu não acho, sinceramente, que é a participação ou não participação no NDE, em particular do NDE, que define o grau de participação do aluno ou não. Eu acho que os alunos, eles podem participar de um monte de outras formas, que eu até acho que já acontece, inclusive contribuindo para o NDE, porque as questões levadas para o colegiado vão ser levadas para o NDE, podem propor projetos, ideias, solicitar demandas para o NDE, por exemplo, e depois receber um retorno disso, né? Então, me parece que é muito mais uma questão da gente estar pensando num fluxo de comunicação, de articulação, do que propriamente dizer que tem que ter uma cadeira numa entidade que é, na sua natureza, docente. Entende? Eu acho que tem uma diferença aí. Eu acho que não participar do NDE não é sinônimo de não participação estudantil e mais, muitas das questões que surgem do NDE como, digamos, como parte, né, da função do NDE, depois podem resultar em participação estudantil mais direta. Por exemplo, temos agora uma comissão montada para fazer a avaliação do ensino remoto emergencial, que provavelmente vai ser algo, né, mais continuado, e teremos um aluno nessa comissão. Assim como tivemos alunos na comissão, né, para discutir a questão da avaliação discente, que é algo que precisa ser retomado. Temos alunos em outras comissões e assim por diante, certo? Então, acho, e digo assim para vocês, pessoal, acho saudável, os professores precisam de um momento só deles. E acreditem, é tanta coisa pra gente fazer que não é fácil ter um momento só nossos, tá? Não é simples, né? Até porque as demais reuniões, na maioria delas, vocês também participam. Então, um momento só nosso não é algo tão corriqueiro e a gente precisa também disso. Assim como vocês, alunos, têm os espaços só de vocês. Eu acho super saudável que seja assim. Agora, esses espaços depois eles têm que trocar. Eu acho que é isso, a gente tem que trocar. A gente tem que se comunicar, tem que ter um fluxo de comunicação, tem que ter ações propositivas, né? Vocês tiveram todo um cuidado de fazer, por exemplo, uma carta com algumas sugestões, vamos dizer assim, algumas solicitações para os professores levarem em consideração no ensino remoto. Pô, massa, isso foi passado para os professores, né? Ah, Carol, de repente não tem professores atendendo as nossas sugestões. Bom, mas vejam bem, isso não é culpa do NDE. Vamos então, chefia de departamento, coordenação de curso, de forma articulada, ver como é que a gente pode conversar para resolver esses problemas. Mas lembrando uma coisa, os professores também têm as suas autonomias, a gente tem que respeitar um pouco as autonomias de cada um,
né? E, bom, nem tudo vai ser perfeito o tempo todo, mas a gente vai sempre tentar chegar na melhor solução, certo? Então, gente, eu acho que sobre o NDE eram esses pontos que eu queria comentar, né? E aí, partindo já para outra questão da participação estudantil, eu e Fê, né, porque eu tô falando tudo aqui nós duas, nós somos muito favoráveis, a gente acha muito legal que os alunos participem, muito necessário, né? Vocês, alunos, são maravilhosos, quer dizer, vocês são cheios de ideias, vocês têm visão, vocês estão atualizados, vocês têm uma série de características que só agregam nesse processo reflexivo, né, e criativo da nossa universidade. Então, é claro que a gente quer a participação de vocês, mas eu queria, se vocês me permitem, destacar aqui algumas reflexões, alguns pontos sobre essa participação. Então, por exemplo, no nosso curso, não só no nosso curso, né, mas se fala muito sobre a importância do debate, como sendo essa grande bandeira da participação. Eu vou tentar, de uma forma muito amigável, tentar fazer uma releitura dessa questão. Porque debate, eu até fui dar uma olhada, né, da etimologia da palavra debate. E debate tem bastante a ver com embate, com o confronto de ideias, né? Em algumas das fontes que eu busquei, debate vem do francês bom, não falo francês, então vocês me perdoem, débattre, sei lá, que é lutar. Ou, né, de debate, sei lá como é que fala em francês, desculpa aí minha ignorância, que é controvérsia, combater, rebater. E eu gostaria de propor que a gente tivesse espaço, né, aceitação para conversa. Eu sou mais a favor da conversa do que necessariamente do debate, considerando essa carga que o debate traz com ele, né? Até porque não é um comício político também. Então, eu acho que a conversa, ela é mais colaborativa, né? Eu acho que a conversa, ela tem a ver com diálogo, com construção. Vejam que é o mesmo prefixo, né? Conversa, construção, colaboração. E aí eu também fui nessa brincadeira um pouco atrás da palavra, e a origem da conversa vem de conviver com, tem a ver com proximidade entre pessoas, né? O prefixo com, ele pode ter a ver com a questão, com a palavra junto, né? Por isso, companhia. Olha que lindo! Então, gente, eu sou super a favor da participação estudantil, da gente estar criando aí projetos, né, o nosso curso ser uma incubadora de ideias legais, úteis para a sociedade, que é para isso que a universidade pública serve, né, além de formar ótimos profissionais, é para prestar também serviço, ideias, né, oferecer coisas boas para a sociedade, para o planeta, não é verdade? E nós que cuidamos da saúde mental, como que a gente pode estar aí fomentando a saúde mental num tempo em que é tão necessário a gente estar cuidando, zelando pela saúde mental de todas as pessoas, né, inclusive, obviamente, das nossas. Então, eu diria que essa é a minha proposta, essa é a minha pegada, a nossa pegada, essa é a nossa vibe. Então, vamos juntos, né? Por isso o nome da chapa. Juntos somos mais fortes. Vamos sim nos unir, né? De uma forma propositiva, criativa, inteligente, né? E, claro, pessoal, com as discordâncias. Normal, é da vida. É claro que a gente não vai concordar em tudo, mas tranquilo, faz parte, né? Até porque discordar não é brigar. São coisas diferentes, né? Então eu acho que com as conversas e com os diálogos e convivendo junto, mesmo que agora de uma forma remota, a gente pode chegar em soluções interessantes que às vezes agrada todo mundo, às vezes agrada alguns, enfim, a gente vai equilibrando dentro de todas as variáveis que vão ter sempre que ser consideradas para cada decisão, né? Então eu queria muito propor isso. Eu acho que esse é o caminho. That's the way.
Ai, gente, tentei não me alongar, desculpa se ficou muito longo. Acho que a gente tem aí agora um longo caminho de conversas e de esclarecimentos e de uma série de desafios. Então a gente conta com todos vocês pra gente poder passar por essa fase difícil, mas com saúde mental, qualidade, com amizade, com confiança, com trabalho em equipe, podendo achar as melhores soluções, tá bom? Um beijo, espero que vocês possam participar da consulta pública e estarei disponível, tá bom? Beijão!